Amém? O pessoal tá aí já? Paz do Senhor Jesus. Se tiver alguém aí, dá um ok aí, um joinha, né? Que nós estamos começando mais uma live aqui. São 7h31. Em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo dias, né, de tribulação, dias de angústia, dias tensos, de grandes preocupações nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, igual a palavra diz, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Amém? Estou vendo um tanto de gente chegando aí, começando, né? O som aí tá bom, pessoal? Se puder, quem tiver aí, dá um ok aí. Eu pus um louvor aqui de fundo aqui, mas às vezes pode estar alto, pode estar atrapalhando. Tá tudo ok? Amém, turma? Ok, amém. Amém. Paz do Senhor, queridos, mais uma vez. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 21, versículo 25, né, para nós ouvirmos a voz do Senhor. Eu separei uns textos aqui que eu estou aprendendo com ele. Quero compartilhar com os irmãos 5 coisas que nós precisamos nesses dias. Se eu só ler os versículos, eu acredito que é o bastante. Não preciso ficar me atendo em cada versículo, não. É porque tem muita referência e eu quero pedir o pessoal, então, para... né, não consigo falar de todos eles, né? Mas eu creio que muitos aqui vocês já conhecem. Amém? Lucas capítulo 21, versículo 25 e Mateus 24, 36. Amém? E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra. Angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de temor, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Aleluias! Ora, quando... Desculpa aí, gente, eu cliquei errado aqui. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? E Mateus 24, 36, porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, queridos? Vamos orar, né? Vamos entrar mais uma vez em oração, clamando ao Senhor para que Ele nos dê, né, um entendimento da palavra, que essa palavra venha fazer diferença na nossa vida, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que ela não volta vazia para o Pai, né? Mas ela faz aquilo que agrada ao Pai. Amém? Senhor, nós te damos graça mais uma vez por estarmos aqui reunidos como igreja. Cremos que o Senhor está conosco, ó Deus, porque o Senhor fez uma promessa, onde houverem 2 ou mais reunidos, o Senhor estaria ali. E nós estamos aqui no Teu nome, Senhor. Senhor, venha falar aos nossos corações, dá-nos entendimento da Tua palavra. Ó Deus, abençoa a vida de cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos da Tua paz, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém? Tá tudo tranquilo aí, né, irmãos? Então vamos continuar aqui. A palavra de Deus, ela vai fazer efeito quando nós realmente colocarmos ela em prática, né? Há diferença entre a gente ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e realmente tomar posse dessa palavra, né? Então tudo vai depender de cada um de nós. São 5 coisas, né, que eu estou aprendendo e quero compartilhar com os irmãos. Amém? Primeiro, confiar no Senhor. Nesses dias que nós temos visto tantas coisas, tantos problemas, tanta tristeza, né? Problema
problema na saúde, problema financeiro dizem que vai vir, né? E muitas das vezes a gente fica preocupado, fica tenso, fica amargurado com tanta coisa que está se ouvindo falar. Mas confiar no Senhor. Marcos 9, 23. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha o que o Senhor está falando. Tudo é possível ao que crer. Queridos, eu tenho certeza, eu creio que nós vamos sair dessa situação e com certeza nós sairemos melhores do que entramos. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer com que pessoas se convertam, o Senhor vai salvar da nossa parentela, do nosso vizinho, do nosso povo. O Senhor vai fazer uma obra maravilhosa. Eu creio, porque tudo é possível que crê. Hebreus 10, 38. Olha o que a palavra do Senhor diz. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra do Senhor está dizendo que o justo, quem que é justo? É aquele que o Senhor Jesus justificou. Aquele que tem o sangue de Jesus na vida dele. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E aqui aqui a palavra de Deus está falando que nós viveremos através da nossa fé, crendo e acreditando no Senhor. E ele ainda adverte, a palavra adverte, e se ele recuar, se nós voltarmos, abandonarmos a fé, a alma de Deus, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Olha a palavra. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém, queridos? Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do teu povo, desde agora e para sempre. Quem nos guarda é o Senhor. Quem reveste a nossa vida e nos protege é o Senhor. A gente tem que ser prudente? Tem. A gente tem que fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Mas o nosso principal cuidado ele vem do Senhor. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do seu próprio conhecimento. Às vezes a gente fica com muitos pensamentos, que eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito, eu vou fazer daquele outro jeito, e eu vou me cuidar. Tem que se cuidar. Mas primeiro, antes de me cuidar, vamos falar assim, eu tenho que confiar no Senhor e me cuidar. Não pelo meu conhecimento que a gente sai dessas situações, mas realmente porque nós cremos fielmente no Senhor. A palavra manda ser prudente, a palavra fala com que nós devemos realmente ser prudentes, Esse é o primeiro ponto. Então, confia no Senhor. Amém? Segundo ponto, não tenha medo. Josué capítulo 1. Quero compartilhar aqui com os irmãos. Josué capítulo 1, eu não vou esperar vocês abrirem aí, se vocês quiserem anotar, mas eu já vou lendo aqui porque é muita referência. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor, Deus falando para Josué. Não te deixarei e nem desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha a promessa. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus
é contigo para onde quer que andares. Amém? Amém, crente? Amém, irmãos? O Senhor é contigo. Números, lá no capítulo 13, 14, fala a respeito dos 12 espias que foram verificar a terra que o Senhor tinha dado, a terra de Canaã. E quando eles voltavam, Josué e Calebe eram um dos 12, né? Eles disseram para o povo, não tenha medo, gente. Porque quando eles foram espiar a terra, o que aconteceu? Tinham gigantes naquela terra. A terra era dominada por gigantes. Tinha outras tribos, povos guerreiros. E dos 12 espias, 10 deles, eles ficaram amedrontados e começaram a falar com o povo que o negócio não ia ser legal. Que a terra que Deus tinha dado para eles estavam com gigantes, estavam com guerreiros. Eles disseram assim, nós diante deles somos como gafanhotos, de tão pequenininho nós somos. Mas Josué e Calebe dizendo, gente, não tenham medo, o Senhor nos deu aquela terra. O Senhor prometeu e o Senhor está cumprindo. Ele nos deu, Ele nos concedeu essa terra. Queridos, o povo, eles quiseram apedrejar Josué e Calebe porque eles estavam com fala positiva, falando que tudo daria certo, que a bênção de Deus não tinha erro. Apesar das dificuldades, eles conquistariam a terra, porque o Senhor havia prometido. Eles tentaram apedrejar eles. E nesses dias, o que tem acontecido? Tantas coisas ruins que nós temos ouvido, que nunca ouvimos antes, tantas coisas ruins, né? Tantas notícias ruins. Mas a gente deve permanecer como Josué e Calebe. Desses 12, as 2 tribos que entraram, as 12 tribos entraram, mas os únicos 2 da época que entraram foram Josué e Calebe. Os outros 10 que falaram contra, eles morreram no caminho e não entraram na terra prometida. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos. Gosto muito desse texto. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha o que a palavra está falando, turma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração. O que nós vamos fazer amanhã? Né? Um dia de oração, jejum e súplicas com ação de graças. Versículo 7. Se a gente fizer o versículo 6, olha o 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha mais uma promessa, não tema. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Quem está falando isso aqui é o próprio Deus. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quem que é a mão direita vitoriosa do Senhor? Jesus, né? Ele que nos sustenta. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, mais uma vez falando de ansiedade, preocupação, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Olha só a palavra. Sejam sóbrios, gente. Vigia. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando feito um leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, quando a nossa fé está firmada no Senhor, vocês lembram lá de Davi, quando ele foi enfrentar Golias? Se a gente for imaginar um homem de 3 metros de altura, um guerreiro, né, com escudo pesado, e Davi, todo o exército de Israel estava com medo, todo mundo estava com medo, menos Davi, porque Davi tinha uma experiência com Deus, ele não se deixou abater. Então Davi, quando ele vai combater com Golias, ele fala uma frase muito interessante, muito importante. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele usa o nome de Deus quando ele vai combater o gigante. E nós precisamos de entrar nessa batalha usando o nome do Senhor Jesus. É o nosso Deus que está conosco, é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a vitória. Amém? Amém, turma? Mateus 6, 22, 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz.
Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, porém, a luz que há em ti são trevas, quão densas são essas trevas? Os seus olhos, cuidado com o que você está assistindo. Cuidado com o que você está absorvendo aí de tanta notícia ruim, de tanta tristeza, de tanta derrota. Muita gente, né, não estou profetizando, mas é uma questão de lógica, provavelmente vai ficar doente por causa de tanta informação ruim. E quando, né, a própria ciência já diz isso, quando a gente está com pensamentos ruins, a pessoa pode entrar em depressão, o sistema imunológico cai, abaixa a proteção do organismo e a pessoa está mais propensa a doenças. Então nós precisamos de crer que o Senhor é conosco. É Ele que faz todas as coisas. Amém? Então, observa o que você está assistindo. Tá? Cuidado com o que você está vendo. E creia que o Senhor vai fazer diferente na nossa vida. Amém? João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim, disse Jesus. O Senhor está falando, não fica preocupado. Não fique preocupada. Ah, mas vai vir coisas, né? É doença, é dinheiro, é falta de dinheiro, é problema daqui, é problema dali. O Senhor é o nosso Deus, tá? É Ele quem cuida de nós. Terceiro, não, primeiro, confiar no Senhor, né? O segundo, não ter medo, amém? E o terceiro, quebrantamento, arrependimento e humilhação, queridos. Nós estamos entrando no período de quebrantamento. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos atentos e os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha o que o Senhor fala aqui. Se o meu povo, somos nós que somos do Senhor, e Ele nos comprou com sangue. Se nós o chamamos pelo nome, né? Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, buscarmos a face dele e convertermos dos nossos maus caminhos, porque não adianta pensar que todo mundo é mau e nós somos bons. Nós também erramos, nós falhamos, nós pecamos. Todo mundo tem pecado, gente. A palavra diz que aquele diz que não tem pecado, ele já está pecando. Todo mundo erra. Nós precisamos de perdoar, nós precisamos de amar o nosso próximo, nós precisamos de ajudar aquele que está caído, né? Isso aqui é o Senhor que está dizendo. Então precisamos desse quebrantamento. Apocalipse 3:16 e 17, a palavra fala assim. Olha só a palavra do Senhor Jesus. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Olha só para você ver, o Senhor estava alertando uma das igrejas, que está lá em Apocalipse, ela estava se achando totalmente certa. Não, mas nós somos ricos, nós temos condição financeira muito boa, né? Nós não temos falta de nada. Nós nos vestimos bem, estamos super bem. O Senhor está falando, cuidado que vocês estão enganados. Vocês não é rico nada, vocês são pobres. Vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são... Aqui o Senhor usou uma palavra desgraçado, né? Está na palavra. Desgraçado é fora da graça de Deus. Vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são nus. Nós não precisamos julgar outras pessoas para pensar, mas onde que se encaixa esse texto? A gente tem que olhar para nós. Nós temos que olhar para as nossas próprias vidas, o que nós temos feito diante do Senhor. Se eu guardo mágoa, gente, de alguma forma, eu estou guardando demônio. Se alguém guarda mágoa, está guardando demônio. Nós precisamos de quê? Realmente perdoar, mas é difícil perdoar. Fácil não é não, mas difícil foi fazer o que Jesus fez na cruz por nós. Enfrentar uma cruz. E no momento da cruz, sabe o que Jesus fez? Ele estava na cruz, sofrendo, crucificado, sangrando. Ele olhou para aquelas pessoas, talvez até pessoas que ele curou, que ele deu uma palavra, que ele abençoou de alguma forma, que riam dele, cuspiam nele,
Zombavam dele. Desce daí, Jesus. Você não é o Filho de Deus? Desce daí. E Jesus ele fez uma oração muito interessante. Ele olhando, ele falou assim, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, queridos, olha o Senhor nos dando exemplo. Nós precisamos de perdoar qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o pecado, qualquer que seja o motivo. Amém? Não guarda mágoa não, porque mágoa é demônio. Tá? 4. Preguem a palavra. Quarto passo. Marcos 16:15. E disse-lhes Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor, ele nos deu uma ordenança, igreja. Esses dias é tempo de oportunidade para nós anunciarmos mais uma vez. Esses textos que nós viemos citando, várias pessoas citaram, né? Mateus, Lucas, Apocalipse, né? São textos falando do fim dos tempos. Nós estamos realmente, tudo indica ser o fim dos tempos. E nós precisamos de anunciar para as pessoas, porque as pessoas ainda são cegas. As pessoas não têm consciência do que está acontecendo. Nós precisamos de falar e deixar Deus agir na vida dessas pessoas. E o Senhor vai fazer a obra na vida deles. Amém? Deixa Deus te usar, querido. Seja um instrumento do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que o Paulo fala para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, ou algumas traduções não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Aí Paulo fala assim, mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então olha só, o que Paulo está falando aí? Paulo está advertindo Timóteo. Timóteo, você vai pregar a tempo, fora de tempo, mas agora não é hora. Aqui ele está falando que há tempo e fora de tempo. Redarguir, ensina, repreende. Repreende não é julgar a pessoa, queridos. É falar assim, a palavra de Deus diz assim, você está contrário que a palavra diz. Exortar também, né? Olha assim, a palavra de Deus ensina a andar nesse caminho, você está andando em outro caminho. Com longanimidade, doutrina, ensino. Ser longânimo, ser paciente para ensinar, não é com ignorância. Amém, queridos? Porque o Senhor está voltando. João 4,35. Olha o que Jesus disse. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancos para a ceifa. Os campos estão brancos. Muitas pessoas estão sedentas, e principalmente nesses dias, sedentas pela palavra de Deus. As pessoas estão desejosas de ouvir uma palavra de fortalecimento, uma palavra de restauração, uma palavra de bênção, uma notícia diferente daquilo que ela tem ouvido lá pelas televisões. Né? Que tudo vai acabar, que tudo vai ser destruído, que a economia vai acabar, que as pessoas vão perder o emprego. Então as pessoas estão sendo, né, marteladas com esse tipo de informação. E agora é hora da gente trazer esperança para eles. Porque o Evangelho é esperança, o Evangelho é luz. O Evangelho, ele nos leva à salvação, ele nos mostra a salvação, o qual o Senhor nos amou. E Deus nos amou tanto que ele deu o Filho dele por nós. Nós precisamos simplesmente falar isso, que essas pessoas são importantes para Deus. Não é porque nós já estamos, né, não, eu estou garantido, está tudo bem, não. O meu objetivo é levar aqueles que não estão para o Senhor. Amém? Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
retendo a palavra da vida, o Evangelho, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Nosso trabalho no Senhor não é vão. E eu tenho que ser luz onde que eu estiver. Eu tenho que ser luz e fazer com que o Senhor seja glorificado. Onde eu estiver, onde você estiver. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para todo aquele que... Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá da fé. Amém? Então não tem que me envergonhar, Jonathan, mas eu tenho uma vergonha, irmão. Não, de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, né? As pessoas zombam, não tem problema não, queridos. Antes de zombar nós, eles zombaram o Senhor. Né? E aqui, o Paulo está falando aqui, porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aquele que não crê já é condenado. Mas eu preciso de anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Muita gente não vai entender. Mas para nós é o poder de Deus. Amém? Quinto e último. Se preparem, o Senhor Jesus está voltando. Aqui a palavra fala, né, quando nós lemos aqui o início do texto, no versículo 36 e 37, fala o seguinte: depressão moral em alta escala, o mesmo que aconteceu nos dias de Noé. Queridos, nos dias de Noé, a palavra nos conta lá em Gênesis que a terra estava tão inflamada pelo pecado que subiu até os céus esse pecado. E o Senhor chegou a uma conclusão que ia destruir a terra. As pessoas com consciência ou sem consciência muitas das vezes brincam com Deus. Né? A gente, no Brasil, nós tivemos assim, a infelicidade de ter sido feito no Brasil, qualquer parte do mundo, se tivesse sido feito também seria horrível, né? Das pessoas brincar, como brincaram com a imagem de Jesus, né? Que não era Jesus, mas a imagem, com o crucifixo, né? Pessoas, eu vi uma foto de um homem fantasiado de demônio, né? A gente nem sabe se demônio é daquele jeito lá, mas fantasiado de demônio, arrastando a Jesus, né? Um homem simbolizando a Jesus, e outras coisas mais, né? Pessoas bebendo, pessoas com fantasias de Jesus carregando uma cruz bebendo, né? Então são coisas que é um desrespeito, né? Realmente diante do Senhor, é uma blasfêmia, porque o Senhor é santo, Ele é puro, nós somos pecadores, o Senhor é santo. E a palavra fala que vai acontecer como nos dias de Noé. Depravação que estava acontecendo naquela época. Vai haver, acredito que haverão mais, haverão coisas que virão, né? Haverá perseguição. A China, eu estava vendo nos noticiários, China comunista destruindo igrejas. Aproveitaram, né? Eu vi uma reportagem que aproveitaram o pessoal fazendo a quarentena em casa e demoliram templos na China. Pessoas que se reuniam, católicos, evangélicos, para ouvir a palavra, foram destruídos. E a palavra fala em Mateus 25, do 1 ao 13, fala da parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 imprudentes. Nós sabemos, né? Já vimos esse texto várias vezes. E essas imprudentes, elas tinham até azeite, mas elas não tinham azeite para o tempo todo. Se a gente fosse pensar hoje, o que seria desse azeite? Como assim um azeite que valeria para o tempo todo até que o noivo chegasse? O azeite era para clarear, né? Era para acender a lamparina, para que elas se guiassem pelo caminho quando o noivo chegasse. O caminho é a nossa vida. Guiar é pela palavra de Deus. O azeite simboliza o Espírito Santo na nossa vida. Então, se nós
Imagina, na reta final, abandonarmos a fé. Muitos têm feito. Desistido. Não quero nem ir na igreja, nem sei se a igreja funciona, nem sei se isso é de Deus. Muitos viraram a mente para esse lado. Né? Mas Jesus falou que ia voltar e nunca voltou. Isso é história. Queridos, desde os tempos de Paulo, do tempo de Paulo, daqueles homens do passado, Paulo cria fielmente que Jesus voltaria. Ele estava esperançoso, esperando. Ele estava assim, aguardando a volta do Senhor. E aqui a parábola ela conta que 5 tinham azeite suficiente e 5 não tinham esse azeite. E pediram para as outras 5 e elas falaram, não, esse é o nosso, a gente vai usar para quando o noivo vier a gente chegar até ele. Vocês vão e compram os seus. E essas imprudentes saíram para comprar esse azeite, ou seja, elas fizeram de forma que elas estavam tentando adquirir, né, o azeite para que quando o noivo viesse ela se encontrasse com ele, mas ela estava fora do lugar certo, vamos falar assim. E o noivo voltou. E viu aquelas que estavam esperando por ele, as 5 prudentes. E o noivo levou essas 5. E quando as outras voltaram, já não dava mais tempo. Então nós temos que ter muito cuidado como está a nossa vida diante do Senhor. Todo dia é dia de reconciliar com o Senhor de novo. Todo dia é dia de arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros. Né? Sonda o homem a si mesmo. A palavra diz, nós precisamos sondar o nosso coração, olhar a nossa conduta diante do Senhor e falar, Senhor, olha em mim se há algum caminho mau, Senhor, me mostra para que eu corrija. Eu não quero ficar, eu quero estar esperando como uma noiva prudente, né? Revestindo de oração, revestindo do Espírito Santo, buscando a presença do Senhor e levando as outras pessoas a buscar a presença do Senhor. Amém, queridos? Vigiai, versículo 13, vou ler o versículo 13 aqui. Porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente não sabe. E se alguém falar que sabe, eu não acredito. Mas ele vai vir tal época, ele vai vir tal ano, não sei. Tem que cumprir muitas profecias ainda. Tem muita coisa para se cumprir. O que importa é eu estar preparado. Se ele vier agora, eu devo estar preparado, eu devo estar lavado do sangue. Se ele vier daqui uma semana, eu também. Se ele vier daqui 1 ano, 2, 5, 10 anos, eu tenho que estar preparado. O tempo todo preparado. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Paulo fala da ressurreição dos mortos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Muito interessante esse texto. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, amém? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém, queridos? Então, eu espero no Senhor. Aconteça o que acontecer, não estou falando que a nossa vida, né, eu profetizo que vai ser bênção, mas se tiver dificuldade, se tiver problema, eu estou com o Senhor. Mas a minha vida está uma angústia tremenda, eu estou ansioso, eu estou nervoso, medita na palavra. Mas aconteceu isso, perdi o meu emprego, busca do Senhor, o Senhor vai abrir porta. Ele fala que nem os passarinhos nem plantam e nem seifam, nem por isso morre de fome. Então a nossa fé, queridos, tem que estar no Senhor. A nossa fé, nossos olhos têm que estar em Jesus. Ninguém dá conta de olhar para 2 lugares ao mesmo tempo. Né? Se eu falar com vocês, vocês vão olhar para o celular, vocês vão olhar para a luz do teto, vocês não conseguem. Não tem como olhar. Né? Então nosso olhar, nossa visão, nossa fé, nosso coração tem que estar em Cristo. Nossa visão, nosso olhar tem que estar fitos no Senhor. Eu estou olhando para Ele. Ele venceu e Ele me prometeu e eu creio que eu vou vencer. A vitória é nossa em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que essa palavra possa estar no coração de cada um de vocês. Né? Não permita de forma nenhuma que essas informações venham trazer, né, transtorno na sua vida. Tá? O Senhor é contigo. Tá? Confia nele. Não tenha medo. Não tenha medo
de jeito nenhum. Se quebrante, chore aos pés do Senhor, fale com Ele, papai, expõe o seu problema para Ele, né? Me ajuda. Prega a palavra, querida, anuncia o Evangelho, fala do amor de Deus para as pessoas e se prepara que o Senhor está voltando. Amém? Só lembrando, né? Essa madrugada o apóstolo Antônio Cristiano, ele nos deu uma orientação. A partir de meia-noite começa o nosso jejum, né? Agora são 8h06 e começa a meia-noite. Nós devemos nos preparar, né? Orar 10 minutos de 3 em 3 horas. E eu estava lembrando de um texto que eu li um tempo, estava estudando um tempo a respeito de jejum, de oração, de consagração. E eu até não peguei esse texto, não lembro a referência não, mas eu lembro que Daniel estava intercedendo pela nação dele. Daniel estava se quebrantando, está lá no livro de Daniel, não lembro qual o capítulo certo. Ele estava intercedendo pela sua nação e pedindo perdão pelos pecados do povo. E eu falei, ué, Senhor, mas Daniel não foi ele que pecou? Foi até antes dele os pecados, dos pais, dos avós, sei lá. E o Senhor estava mostrando que nós precisamos de arrepender dos pecados do nosso povo, daqueles que foram antes de nós. Quantas coisas ruins foram feitas, né, pelo brasileiro, nosso povo brasileiro, Brasil. Quantas vezes, né, nossos líderes, nossos governantes erraram, né, os nossos pais, nossos avós erraram. Nunca na história do Brasil ouviu-se falar de um jejum. Eu, pelo menos, né, tenho 42 anos, nunca ouvi falar. E também já ouvi notícias que ninguém nunca fez. Então é uma oportunidade da gente estar participando, oportunidade da gente realmente entrar na presença do Senhor e clamar ao Senhor e chorar e se quebrantar, né? Convida aí as pessoas, né? Aproveita esse resto de noite para convidar, né, os amigos, colegas, irmãos, para que façam esse jejum e entrem em oração. Né? O jejum é para um quebrantamento da nossa alma, para nós nos aproximarmos do Senhor, uma forma de reverência, né? Para a gente se chegar até Ele e orar. E quando orar a Deus, querido, converse com o Senhor, né? Ore ao Pai, a palavra fala, Jesus ensina, ore ao Pai. A primeira coisa, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, né? Chegar até Ele e falar, papai, ter a liberdade de chamá-lo de Pai, porque Ele tem cuidado de nós e Ele realmente é o nosso Pai. Amém? Ore pela sua família, ore pelo Brasil, ore pelos seus amigos, parentes, peça perdão, né? Vamos pedir perdão pelos pecados do nosso povo, dos que vieram antes de nós. E eu creio, queridos, que o Senhor vai fazer uma transformação na nossa nação, em nome de Jesus, né? Como nunca antes, né? Eu tenho visto muita gente falando a mesma coisa, que será algo sobrenatural que vai acontecer no Brasil, né? E até assim, eu sempre aconselho as pessoas, antes de entrar numa oração, numa batalha de oração, né? A gente sabe que pode haver uma retaliação, né? O inferno, ele guerreia contra isso, né? Dardos inflamados do maligno, a palavra fala, porque lá em Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A gente entra num nível de nação que nós estamos entrando, num nível espiritual e hierárquico muito alto. Peça a cobertura do sangue do Cordeiro para você, para sua família, para sua casa, para os seus filhos, né? Peça, Senhor, cubra-nos com teu sangue, livra-nos de todo mal. Quem que Deus colocar no seu coração, você pede o Senhor para guardar. Tá? Em nome de Jesus, eu creio que vai ser uma bênção, tá? Que o Senhor abençoe vocês, né? Que essa palavra esteja em vossos corações e vamos ficar firmes porque o Senhor é conosco. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite para vocês. Abração. Tchau.